Então vamos lá, pessoal. Nós estamos falando de missão, né? Encerrando o mês de missão. Nós estamos falando do poder do Espírito Santo. Então hoje vamos falar de uma obra maravilhosa que o Espírito Santo deu o privilégio para 40 pessoas só. O que seria isso? O que será isso? A obra que o Espírito Santo deu para 40 pessoas apenas e acabou, e é exatamente aquilo que a gente pega e vai anunciar nas missões. O que é, pessoal? A nossa bendita, santa, maravilhosa, inerrante, infalível, sagrada Palavra de Deus. Amém? Abre comigo aí 2 Pedro 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos lá? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém, pessoal? A palavra de Deus tem 40 autores, mas tem 40 escritores, mas apenas um autor. São 66 livros inspirados completamente por Deus. De capa a capa, a sua Bíblia é palavra de Deus. Amém? Nós estamos falando hoje aqui de um assunto fundamental para a fé do cristão. Se a gente estivesse falando de algum assunto flexível, uns gostam de usar roupa X, outros gostam de cortar o cabelo da forma X ou Y, ok, é flexível, uns fazem, outros não. Mas hoje não é o caso. Hoje é o caso, a gente vai falar de um assunto que é fundamental para a fé cristã genuína e verdadeira. Ela tem que estar fundamentada completamente na palavra de Deus. Completamente. Não dá para a gente extrair trechos, só os que a gente gosta, só os que fazem massagem no nosso ego, só os que vêm para falar e dar esperança para os nossos problemas. E, ao mesmo tempo, também a gente não pode adicionar nada na Bíblia. Nada. A palavra de Deus, a Bíblia, como nós temos hoje aqui, ela é inerrante, infalível, suficiente e tem autoridade máxima em revelação, em palavra de Deus na nossa vida. Não há nada igual. Abre comigo em Gálatas 1. Gálatas capítulo 1. Nós vamos falar da Bíblia, então nós vamos abrir muito a Bíblia hoje. Quem está com a Bíblia de papel aí, dá um glória bem forte assim. Aleluia! Eu trouxe uma bem grande para você trazer a sua no próximo domingo também. Gálatas, capítulo 1. A Bíblia no celular também é bênção. Mas você já viu a de papel? Que maravilha! Gálatas, capítulo 1, verso 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, presta atenção, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. O que é anátema?
seja amaldiçoado. Se alguém vier com um evangelho diferente do que está na Bíblia, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, amaldiçoado. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é palavra de Deus, de capa a capa. Nós precisamos amar a Bíblia. Os evangelhos e as palavras do próprio Jesus na Bíblia não são mais palavra de Deus do que Ageu, do que Naum. Para quem não sabe, são 2 livros da Bíblia. Tem alguns que fizeram Ageu, quem que é esse? Não são mais palavras de Deus os evangelhos do que qualquer outro livro, qualquer outro versículo. É tudo palavra de Deus, 100% inspirado pelo Espírito Santo, para nós, para nossa salvação, para fundamento da nossa fé. Nós não precisamos de mais nada. A Bíblia não é verdadeira. A Bíblia é a própria verdade. Quando você fala que alguma coisa é verdadeira, você tem que ter outra coisa que é verdadeira, que é de verdade, para comparar, para você ver se essa daqui é verdadeira. Não existe nada que possa se comparar com a Bíblia para você aferir que ela é verdade, porque ela é a própria verdade. Então ela não é verdadeira, ela é toda a verdade. Todo o padrão de Deus, o padrão mais elevado de verdade é a Bíblia. O pastor John MacArthur, pastor, sei lá, centenário já, referência no Evangelho nos Estados Unidos, ele disse uma frase maravilhosa. Ele falou assim: se não está nos 66 livros da Bíblia, Deus não disse. Se não está na Bíblia, Deus não disse. Tudo que Deus pode vir a dizer ao nosso coração tem necessariamente que estar de acordo com a palavra que Ele já disse. Deus não é Maria fofoca igual vocês, não. Deus falou, Ele vai até o final. Então, vem aqueles irmãos com os revelamentos mais furado. Ah, eu acho que eu tenho que largar minha esposa e casar com outra mulher. Ah, eu tenho que falar uma mentirinha aqui, porque senão esse problema não vai embora. Não, meu irmão, se não está de acordo com a palavra de Deus, não foi Deus que te disse. Sabe quem foi? Foi seu pior inimigo. Aquele que você vê no espelho todo dia. Foi seu coração enganoso. É mais enganoso do que qualquer outra coisa, inclusive, a Bíblia diz. Então, se não está de acordo, se contradisser o que já está na Bíblia, que seja anátema, não aceita, rejeita, leva embora da sua mente, do seu coração, e não vai, porque não vai ser bênção para a sua vida. Você está indo contra a palavra de Deus. Qual que é a chance disso dar certo? 0. Se você não pensou 0, eu te falo, é 0. E contra o que Deus falou, vai dar errado. Não é talvez vai dar errado, é vai dar errado. Mas aí você pode parar e perguntar assim: caramba, mas nós estamos numa igreja batista, numa igreja evangélica. Aqui todo mundo ama a Bíblia.
todas as igrejas evangélicas, todo mundo ama a Bíblia. Isso é consenso. Por que a gente vai parar para falar da Bíblia? Coitadinho de você. Coitadinho de você. Porque você está completamente sem a noção de como que a Bíblia está sendo flexibilizada dentro das igrejas. Pastores liberais estão flexibilizando a mensagem do Evangelho para ficar mais macia para aquelas pessoas que são mais duras. Então eu tenho que suavizar o Evangelho. Existe coisa mais burra do que tentar ajudar a Deus? Existe coisa mais insana do que você falar assim, eu preciso ter uma ideia melhor do que Deus e vou ajudar Ele a espalhar o Evangelho dele. A situação está horrível. O seu feed do Instagram está cheio de rios, de pessoas falando coisas antibíblicas. Não é só coisas que não estão na Bíblia, são coisas contrárias ao que está na palavra de Deus. Não estou fazendo nenhum exagero aqui. É muito. A maioria das coisas que hoje são viralizadas sobre a palavra de Deus, elas não estão de acordo com a Bíblia. Vou dar alguns exemplos aqui para você ver se eu estou exagerando. Porque essas heresias, elas vêm com um formato bonitinho. Um vídeo bem feito, um pastor arrumadinho, todo falando, voz impostada, assim, sabe? Uma voz sedutora. Às vezes até grisalho, até os grisalhos hoje em dia abraçaram o evangelho liberal. E aí, é igual a infecção hospitalar. Você está dentro do hospital para se curar de uma doença, aí vem uma infecção e te piora. Você não espera pegar uma infecção hospitalar, mas ela vai e vem. É igual esses pastores que falam assim. Eles estão dentro da igreja, eles parecem ser de Deus, mas eles estão falando o contrário do que a Bíblia diz. Então, eles sejam amaldiçoados. Você tem que entender da Bíblia para falar assim, isso não é bíblico, eu não vou ouvir essas coisas. Vou ler frases que eu anotei de pastores falando. Não anotei frases de ímpios, não, de gente de fora da igreja, não. Anotei frases de gente de dentro das igrejas. A Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Olha que bonitinho. Um distraído no culto dá até um aleluia numa hora dessa. A Bíblia é um livro de alegorias. Ela não disse o que diz. Essa história, assim, sabe, ela tem um significado por trás. Não é o ensinamento que está falando aí. É uma alegoria só. Pensar hoje na Bíblia como uma revelação definitiva conduziu-nos a um fenômeno trágico de transferir divindade a um papel escrito. Pastor falando isso, gente. No seu Instagram, e você está comendo isso aí. Você está engolindo isso aí, sem ver. A Bíblia é um papa de papel. Que asneira. A obediência cega à Bíblia é a base de posturas más de hoje em dia. Então tem que obedecer quem? Você? A Bíblia não veio para inibir novas experiências com Jesus. Olha que lindo. Deixa o Espírito Santo te falar algo novo, uma revelação nova. Nem tudo que está na Bíblia está em Jesus. Não somos seguidores da Bíblia, somos seguidores de Jesus. Esse miserável conseguiu separar a Bíblia, o verbo de Jesus da Bíblia. Ele conseguiu separar o verbo da palavra. E isso tudo vem como
docinho na sua mente aí, para você também começar a relativizar a palavra. Toda queda espiritual, ela começa relativizando a Bíblia. Todas as igrejas hoje na Europa, hoje não, né, porque elas acabaram. Todas as igrejas que fecharam na Europa foi porque elas relativizaram a Bíblia. Vai na Europa hoje, é difícil achar uma igreja bíblica. É difícil. Por quê? Porque abraçaram o evangelho liberal. Relativizaram a Bíblia. Pegaram essas frases aqui e estão pregando, não sei para quê. E você pode ficar com esses pastores que dizem isso, ou você pode ficar com Jesus. Em João 10:35, ele estava respondendo aos fariseus, e aí uma das frases dele foi lá e falou assim: a Escritura não pode falhar. Você quer ficar com quem relativiza a Bíblia ou com Jesus Cristo? A Escritura não pode falhar. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não vai passar. Com quem que você fica? Com quem que você fica? Com o apóstolo Paulo? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra de Deus não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. 100% palavra de Deus para nós. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Alguém que fala que a palavra de Deus não é palavra de Deus, não está discernindo através do Espírito de Deus. Essa pessoa não tem o Espírito de Deus. E você não deve dar ouvidos para ela. Você não deve dar palanque para esses malucos. Nós precisamos amar a palavra de Deus completamente. Não adianta você pegar 99% da Bíblia e não tente escrever mais do que a Bíblia. Se você começa a relativizar a inerrância da Bíblia, qual que é o seu padrão? Ah não, a Bíblia tem algumas coisas erradas. Tá bom, o que está errado? Quem que vai definir o que está errado? É você? Versículo sim, versículo não. Um está certo, um está errado? 2 errados e um certo. 2 certos e um errado. Um capítulo certo, 2 errados. Quando ela fala contra mim, ela está errada. Quando ela fala a favor de mim, ela está certa? Quem que vai ser o juiz se você relativiza a Bíblia? Qual o versículo que não devia estar ali? Ó soberano, soberano juiz. A palavra de Deus, ela é 100% inspirada por Deus. Se você diz que alguma coisa ali há algum erro, você está dizendo que existe uma mente que é mais inteligente, que é mais capaz de ouvir a voz de Deus do que a própria mensagem, a própria palavra que Deus deixou para a gente há milhares de anos atrás. Quem que é essa pessoa? Me apresenta, porque eu quero conhecê-la. Quem que é uma pessoa que tem uma mente maior do que a de Deus para nos iluminar mais do que a própria palavra de Deus? Não existe essa pessoa. Não existe esse grupo de pessoas. Não existe um pastor ungidão que vai chegar e falar assim: olha, eu tenho uma revelação nova. Aliás, mentes carentes de Bíblia são terreno fértil para falsos profetas. Vocês já perceberam que toda heresia, toda seita, começa com uma nova revelação? Tinha um grupo estudando a Bíblia, fazendo uma igreja, uma comunidade. Aí vem um e fala: não, peraí, que ontem eu estava orando e aí Deus me deu uma nova direção para a igreja.
a Bíblia, legal, eles não dizem que a Bíblia não é verdade, não. Mas pega e fala assim, aqui, escrevi um novo livro, que esse sim é a verdade. Vamos lá, vem comigo. A Bíblia é legal também, podemos usar ela também, mas o meu livro, a minha nova revelação, é o caminho pelo qual agora nós temos que seguir. Aí começa a vir todo tipo de maluquice. Eu tive uma revelação essa noite que você tem que me dar todo o seu dinheiro. Olha que legal. Eu tive uma revelação e agora esse copo d'água aqui está ungido. Se você beber esse copo d'água aqui, você vai virar a quarta pessoa da Trindade. Por alguns milhares de reais, quem pagar primeiro leva o copo d'água. Sem a Bíblia, gente, a gente está à mercê de qualquer maluco. Vocês conseguem compreender? E não adianta ela existir se ela não estiver na sua mente, no seu coração. Vai vir um maluco falando que alguma coisa é bíblica, você vai falar, aleluia! Faça a sua parte que eu faço a minha. Aí tem uns irmãos que dão aleluia. Sem a Bíblia nós estamos à mercê do cara falar assim, compra meu tijolo ungido que a sua casa própria vai vir. A minha toalhinha aqui, o Carlos é que gosta de toalhinha. A minha toalhinha ungida vai fazer você prosperar. Compra aqui na minha mão. Você está à mercê. Qualquer seita, qualquer religião que falar assim, a salvação é por obras, você vai acreditar. Qualquer religião chega e fala, a salvação é por obras. Aí você fala, então tá bom, então deve ser. Compra meu travesseiro que você vai dormir melhor, meu travesseiro ungido. Eu determino, eu decreto a minha bênção. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Você quer o inferno então, meu querido? O que você merece é o inferno. Restitui o quê? O que nós temos é graça de Deus, gente. É favor de Deus. A gente começa a cair em qualquer tipo de heresia porque ela está embrulhada num papel de presente evangélico. E se é evangélico, mas não é bíblico, que seja amaldiçoado. Não devemos ser evangélicos acima de bíblicos. A gente tem que procurar as coisas de Deus, que seja na Bíblia. Você tem que procurar uma igreja, não que seja perto da sua casa, mas que seja perto da Bíblia. Você tem que procurar sempre a Bíblia, a palavra de Deus, o que está embasado na palavra de Deus. E o que não for bíblico, você rejeita, porque não vem de Deus. Nós não podemos ficar na mão desses malucos. Se não é bíblico, não veio de Deus. Deus não vai exigir nada de você que não já esteja na Bíblia. Você não precisa de crer em nada, Deus não vai te cobrar de crer em nada que não esteja na Bíblia já. As pessoas ficam criticando a Bíblia. Não, porque esse versículo, essa coisa, aquilo, mas... Tá bom, o que você acredita? Você está fazendo? Não está. Você está preocupado em criticar o que você não entendeu ainda. Pega o que você já entendeu e aplica. Pega o que você já entendeu e vive. Aí, Deus vai começar a te revelar todas as outras coisas, porque Ele falou tudo, a palavra completa é dEle, e é Ele quem esclarece. É Ele quem abre os nossos olhos para olhar para esse livro e falar assim, é a verdade, é Deus falando. Salmo 138, versículo 2, fala assim, voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra.
Qual que é o maior capítulo da Bíblia, gente? Salmo 119. Tem 170 e tantos versículos. Adivinha do que o Salmo 119 fala? O maior capítulo da Bíblia. Adivinha do que ele fala? Da palavra de Deus. Praticamente todos os versículos, você pode sublinhar lá na sua Bíblia. Eu sublinho todas. Todo versículo tem lá leis, mandamentos, palavra, preceitos. Vai falhar ali 6, 7 versículos que não vai ter explicitamente uma dessas palavras mencionando as leis de Deus, os mandamentos, a palavra e tudo mais. O maior capítulo da Bíblia fala sobre a Bíblia. Olha o versículo 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos seus juízos dura para sempre. A Bíblia não precisa ser atualizada. O que precisa ser atualizado é a cabeça desses malucos. Eles é que estão variando das ideias, ficaram loucos. A palavra de Deus é a verdade desde o princípio, e os juízos dele duram para sempre. Jesus, orando, pouco antes de ser entregue, ele orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós não temos como relativizar a Bíblia. Se você relativizar a Bíblia, você vai cair espiritualmente. Se você não amar a Bíblia e tiver uma relação com ela diária, você vai cair no papo de qualquer malandro. E a sua eternidade que está em jogo. Por que quem fala alguma coisa de fora da Bíblia está certo e não é o outro que está falando outra coisa de fora da Bíblia? Como é que você vai discernir se um livro escrito durante 1600 anos, por 40 escritores diferentes, em diferentes partes do mundo, em diferentes épocas, nunca errou, nunca teve nada que aqui alguém pudesse falar assim: isso aqui não aconteceu, isso aqui não é verdade, isso aqui é mentira. Nunca teve e nem vai ter. Se um livro desse não é suficiente para ser uma autoridade máxima na sua vida, para quem que você vai dar essa autoridade máxima na sua vida? E se ele é esse livro maravilhoso e palavra de Deus, por que nós precisamos de X, Y, Z a mais do que a Bíblia? Por que nós precisamos da revelação da fulana, do fulano, do ciclano, do beltrano? Por que nós precisamos de intercessão de outras pessoas? Se a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é suficiente. Vocês entendem que a gente chega num ponto que ou você compra a Bíblia 120%, ou você não tem nada dela? Porque ela nunca se apresentou como conselho. Ah, aqui tem algumas coisas que se você seguir, talvez vai ser legal. Se você não seguir, pode ser legal também, quem sabe. Ela nunca se apresentou dessa maneira. Pega os 4 evangelhos e escreve. Faz uma tabela e escreve assim: textos de Jesus. Textos lights, textos médios e textos duros. Palavras que ele foi firme, que ele foi duro, que ele foi forte. A sua coluna light vai ficar praticamente vazia. A palavra de Deus, ela é palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. Ela não fica, ninguém fica alheio a ela. Prega o evangelho, fala da palavra de Deus, e alguma coisa vai acontecer. Ou vai ser uma semente que vai brotar em outra estação, mas alguma coisa vai acontecer. Tem um pastor que eu gosto muito que ele fala: ninguém pode suportar a pregação do evangelho. Ou elas vão sair rosnando igual animais selvagens, ou elas vão se converter.
Ninguém pode suportar, porque é palavra de Deus e ela foi dada para nós exatamente para nos transformar, para mexer com a gente. A palavra de Deus, ela é como um pregador na nossa cara. A gente lê a palavra de Deus muitas vezes colocando a gente como o coitadinho ou como o herói. A gente lê lá Davi e Golias. Aí a gente lê como se a gente fosse Davi, né? Nossa, esse Davi é fera demais, né? Eu, no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Nossa, que legal. Não, meu irmão. Você talvez está sendo Golias hoje. Ao invés de ajudar o povo de Deus, você está indo contra. É para a gente ler e falar assim, Senhor, misericórdia, eu preciso da tua graça, Senhor. É para você ler a palavra e clamar pela sua alma, falar, Senhor, me salva, Senhor, pelo amor que o Senhor tem, me salva. É para a gente olhar para a Bíblia, olhar para Jesus falando, ai de vocês, João Batista falando, raça de víboras. Sim, sou eu, pecador, totalmente carente e dependente da graça de Deus. Eu preciso do Senhor, me ajuda, Deus. É para a gente amar a Bíblia, porque ela veio para nos confrontar, mas ao mesmo tempo nos dá a vida eterna. Ela veio para que a gente pudesse sair da nossa própria avaliação só e ter uma avaliação de Deus. E ler e falar assim, eu preciso, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Me dá a tua graça, Senhor, me dá o teu favor. É isso. Tem um outro pastor famoso que ele falou, se o Deus que você adora não te confronta em nada, é muito provável que você está adorando uma versão idealizada de você mesmo. A Bíblia veio para nos confrontar, para mostrar a nossa real necessidade. Eu preciso de um Salvador, eu não consigo sozinho. Dia após dia, desde o Éden, o ser humano está escolhendo a própria vontade, o ser humano está escolhendo o seu próprio orgulho. E está esquecendo da palavra de Deus, está esquecendo de fazer o que Deus mandou, o que Deus disse. Desde o Éden. E aí hoje nós estamos como? Ah, eu vou na igreja domingo, então está tudo certo. O resto da semana eu não preciso ler a Bíblia, afinal já passou lá no telão domingo, então já estou alimentado. Não, 1000 vezes não. Abre comigo em Provérbios 30. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Agora vai comigo para o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22. Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. 2 João 1, 9. 2 João 1, 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo
mas vai além dele, não tem Deus. Gente, olha que frase. Tem como ser mais claro? Todo aquele que não fica no ensino de Cristo, mas vai além, não tem Deus. Ah, mas só uma coisinha a mais do que a Bíblia. Não tem Deus. Não foi eu, não foi a igreja, não foi um pastor, não foi ninguém que definiu isso. Está na própria Bíblia. Se você adiciona coisa ao ensino de Cristo, você não tem Deus. Existe forma de ser mais claro? Isso inclui a sua religiosidade também. Quando você olha para alguém que está fazendo alguma coisa, você julga ela e fala assim, ai, não sei o quê, e não está na Bíblia que é pecado, você está errado também. É só o que a Bíblia diz que é pecado, não é o que você diz que é pecado. Quem vai além do ensino de Cristo não tem Deus. Está vendo o que eu estava falando? Quando você prega o Evangelho, ou o Espírito Santo toca as pessoas e elas são convertidas, ou elas vão rosnar. Como assim? Ensino, quem está além do ensino de Cristo? E o meu santo, e o meu outra coisa, e o meu isso, e o meu aquilo. Mas eu gosto de Buda também, eu gosto disso e aquilo. Eu acredito no meu signo. Vai lá. Mas está claro aqui na Bíblia. Para que você precisa dessas coisas? Você tem o Rei do Universo à sua disposição, a palavra do Deus imortal, a palavra daquele que é a rocha, que não muda como sombras inconstantes. Ah, eu preciso de Deus, mas eu também preciso conferir meu signo. Não tem como conciliar, gente. A palavra de Deus, ela é para todos, mas ela é exclusiva. Se você não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda, torna-se participante das suas obras malignas. É claro e simples. E aí, essa mesma palavra, gente, que traz o consolo para você. Você é incapaz, você não é suficiente, você não tem fonte nenhuma dentro de você. Pelo contrário, existe um vazio eterno dentro do seu peito que nada pode preencher. E aí essa mesma palavra vem e fala, todo aquele que nele crer não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. É só você render a sua vida. Tá bom, Senhor, eu sou ladrão, eu sou assassino, eu sou tarado, eu sou maluco, eu sou doido, mas eu creio no Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero a minha vida transformada. Ele te aceita, Ele te acolhe e transforma você no homem que Ele sonhou que você fosse, na mulher que Ele sonhou que você fosse. É esse o Evangelho. É isso que esse livro aqui fala de capa a capa. Ele fala sobre Jesus, representado pelas festas, pelos sacrifícios, pela cobra no deserto, por tudo. É esse livro inteiro falando assim, há salvação em Sião. Há salvação para aquele que crê. Todo aquele que crê. Apocalipse 17, 14 fala assim, lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis. Existe notícia melhor para você hoje? Existe notícia melhor do que essa na eternidade? Vão guerrear contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vai vencer com aqueles que Ele chamou. Lavou, redimiu e transportou para o reino dele. É esse amor que está oferecido para você na Bíblia. É essa a mensagem da Bíblia. O que nós temos que adicionar? O que nós temos que retirar?
Por que a gente tanto pega a religiosidade e quer encaixar aqui dentro? Por que a gente quer pegar a tradição e colocar aqui dentro? Vamos para a palavra de Deus. Vamos para a palavra de Deus como ela é. Vamos ler. Quanto tempo você ficou nas redes sociais essa semana? Quanto tempo? Abre o marcador do seu celular aqui e me mostra aqui. Você tem coragem? Tem coragem? E lendo a Bíblia, quanto tempo você ficou? Não é falta de tempo, gente. O pastor John Piper falou isso. As redes sociais, elas vão servir para na eternidade ninguém dar desculpa que falta de oração e leitura bíblica foi falta de tempo. É isso. Você não lê porque você se acha forte, você acha que você pode continuar sem a Bíblia, sem leitura, sem oração. A hora que você falar assim, Jesus, eu sou fraco, eu preciso do Senhor, você vai cair de joelho em oração e passar boa parte do seu tempo que você fica fazendo nada em oração e em leitura. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Quem aqui tem um livro de teologia sistemática em casa? Tem uns que estão olhando com a cara assim, teologia o quê? Oi? Parece que eu perguntei quanto que é 30 milhões dividido por 494 mil. Compra um livro de teologia sistemática. Não compra de qualquer autor, pelo amor de Deus, mas compra. Compra um comentário bíblico, uma coleção de comentário bíblico, estuda a Bíblia. Você tem que ser pastor para estudar a Bíblia? Qualquer besteira que alguém falar, você vai engolir, porque você não conhece a Bíblia. É a sua salvação que está em jogo, pelo amor de Deus. Nós não estamos falando aqui de um assunto X ou Y. Ah, legal, melhore no seu trabalho, faça um curso para adicionar conhecimento na sua área. Isso é ótimo. Nós estamos falando de uma coisa muito mais importante. É a sua salvação que está em jogo. Se você passar do ensino de Cristo, você não tem a Deus. Existe forma mais clara de ligar um alarme aqui para você e falar assim, ei, para tudo que você está fazendo e vai se reconciliar com Deus. Para tudo e vai dar prioridade para Deus na tua vida. Porque senão você vai passar a eternidade longe dEle. O que mais que a gente precisa? Qual o sinal mais que a gente precisa? Para a gente dar prioridade a Deus e falar assim, eu preciso dEle. Eu preciso fazer o que Ele deseja, eu preciso amar o que Ele ama, eu preciso odiar o que Ele odeia. Os meus caminhos maus, Ele precisa mudar. Tem coisa dentro de mim que é errada, e eu quero fazer parecer que é certo. De tão mal que eu sou, sonda, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e me transforma. É esse que tem que ser o nosso clamor. O que te falta para você fazer isso? O que te falta? É semana que vem? É mês que vem? Você está esperando um culto que você vai sentir borboleta no estômago e falar assim, hoje eu saí tão inspirado? Não é hoje, meu irmão. O dia da salvação é hoje, é agora. Você não sabe se vai ter amanhã. Você não sabe se vai ter, você não tem como saber, ninguém aqui sabe se vai ter amanhã. Se você vai estar vivo amanhã. É hoje o dia da salvação. Senhor, eu entendi sua palavra, eu não estou sentindo nada, mas eu quero ser mais para o Senhor, eu quero viver mais para o Senhor, eu quero ser diferente para o Senhor. Me ajuda a ter um relacionamento contigo. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de nada extraordinário. As coisas estéticas demais, às vezes elas são mais casca do que qualquer outra coisa. As coisas mais significativas são aquelas íntimas entre você e Deus. Senhor, me transforma, Senhor, eu quero mudança. Eu quero mudança, eu quero ser diferente. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Gente, ninguém consegue, não cai uma pedra na cabeça de ninguém e a pessoa fala, agora eu vou andar com Deus, olha que legal. Não, é disciplina, é dia a dia, é clamor.
É clamor, é dia após dia você entrando no seu quarto falando assim: Senhor, eu não queria estar aqui, eu não queria orar, eu queria estar fazendo as minhas coisas, eu queria estar no sofá, eu queria estar no Netflix, mas eu estou aqui porque eu te amo, Senhor. Eu não te amo como eu deveria, mas eu quero. Eu não amo a tua palavra como eu deveria, mas eu quero, Senhor. Eu quero, me ajuda, Deus. Fala comigo alguma coisa. Me dá a certeza da tua salvação, Jesus. Me transforma. Para que eu vim nessa terra? É para comer, dormir e trabalhar? Tem certeza que não? Me fala o que é, Jesus. Me ajuda, Pai. Clama ao Senhor, meu irmão. Senão não tem nenhuma esperança para você. Nenhum culto vai mudar a sua vida. Nenhum congresso. Nenhuma programação. Nenhum evento. Essas coisas todas são lindas, são ótimas. Mas elas não vão te transformar. O que vai te transformar é o seu joelho no chão, no quarto, falando: Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Sinceramente, o que te falta para você fazer isso hoje? Com sinceridade. Eu não posso fazer isso que o pastor está falando ali, porque eu não tenho. O quê? O que te falta? Se falta alguma coisa, fala comigo no final do culto, que eu vou dar um jeito e vou conseguir para você. Se falta alguma coisa para você entrar para dentro de algum lugar, sem o celular, sem nada, trancar a porta e se derramar diante de Deus, como quem chora do lado de um amigo, você me fala que eu vou resolver teu problema. Vou falar igual eu falo com meus filhos. Não tem nenhum problema de criança que eu não resolvo. Qual que é o seu problema? Qual a desculpa que você vai dar agora? Então eu estou falando isso aqui. Te falta uma Bíblia? Você não tem Bíblia? Eu compro uma Bíblia para você. Falta o quê? Qual que é o problema? Eu estou falando isso, gente, para te mostrar que não falta nada. Está tudo disponível. Esse livro aqui, ó, maravilhoso. Tem gente na China que recebe clandestinamente uma página e chora de emoção. Você tem 400 versões disponíveis na sua mão, no seu celular, e você não lê. E o pior, isso não te incomoda. Você não chora por isso. Senhor, eu não abri tua Bíblia hoje. Eu não abri mais um dia que passa e eu não li a tua palavra. Eu não quis ouvir a tua voz. É esse que é o maior problema, gente. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos servir ao Senhor. O que te falta para caminhar do jeito que você sabe que você tem que caminhar? Eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. O que te falta para caminhar do jeito que o Senhor já te pediu? Ele já te pediu. Às vezes você já caminhou mais próximo dele. Às vezes você já caminhou servindo ele. E hoje você não está assim. Vamos. Aceita esse desafio desse irmão mais velho ou mais novo aqui. Aceita esse desafio e fala assim: realmente, por que eu não estou vivendo? O que eu poderia estar vivendo em Deus? Por que eu não estou vivendo com Deus um relacionamento? O que falta? Por que eu estou mole desse jeito? Aonde que eu caí, que eu parei? Você tem coragem de fazer isso? É isso que vai transformar a sua vida. Abandona o pecado, meu irmão. Abandona o pecado. Para. Pede ajuda. Fala: aí, eu não consigo, meu irmão, meu líder de célula, alguém me ajuda. Eu estou preso nesse pecado maldito. Me ajuda, porque senão eu não vou ver a Deus. O que te falta para fazer isso? Você quer continuar nesse pecado? Atende o chamado do Senhor na tua vida. Atende o chamado do Senhor na tua vida. É Ele que quer te transformar. É Ele que quer te usar. Então segue em frente, segue firme. Pede ajuda. Clama. Faz alguma coisa, mas não fica parado assim. Mais um dia que eu fui o mesmo. Eu não consigo firmar, né? Altos e baixos espirituais, né? Abandona essa vida, meu irmão. Abandona, larga. E vai ser o que Deus te criou para ser. Porque todos os recursos Ele já te deu.
Você não precisa de casar se você não é casado. Você não precisa de mais uma casa, mais um carro, mais isso, mais aquilo. Você não precisa de nada. Você precisa só de chegar e falar assim: Senhor, eu quero, vamos comigo, me leva. E aí Ele vai fazer. O louvor pode subindo aqui. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de uma semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor desesperadamente, Deus. Perdoa,